Se o Senado não der autoritas, o decreto deixa de ter validade legal? Não deixa. Mas ele perde legitimidade aos olhos do povo. Como é que o Senado, portanto, dá essa legitimidade? No que ele se baseia? Tá claro? Então ele simplesmente aumenta a eficácia. O Senado tem uma palavra que tem força simbólica. Autoritas tem força simbólica. O que é força simbólica? Ele tem eficácia simbólica. Que nem quando um padre diz, agora vocês são marido e mulher. Ele não está dando uma informação, né? Se os dois estão lá e não sabem o que são um do outro, está tudo perdido já. Só que quando ele diz, vocês são marido e mulher, do ponto de vista religioso, aqueles seres se transformam em marido e mulher. A palavra tem uma eficácia social. Ela produz o ser. A partir daquele momento você vira marido e mulher. Pela palavra. A palavra do autoritas do Senado tem essa eficácia simbólica. Ele diz, isso é verdadeiro. E por que ele tem esse direito? Porque ele está acima da disputa presente. O Senado, para o romano, republicano. Não estou falando do Império é outra coisa. Mas o Senado republicano, ele tem esse lugar de autoridade, porque ele está acima das disputas. E por que ele está acima das disputas? Porque ele provém do passado. Essa é a chave para entender Roma. Quem são os senadores? São os descendentes daqueles que fundaram Roma. A fundação, o ato da fundação é que me traz a legitimidade, que me mostra como eu devo agir. Ok? É o ato da fundação que dá o tom de como as coisas devem funcionar. E quem representa o ato fundador? Os senadores. Okay? Então, esse é o papel da autoritas. Ora, a autoritas, portanto, vai se fundar naquilo que os romanos chamam de tradição, traditio, que é o quê? Por que o Senado tem essa palavra potente? Porque é no Senado que se enraizam as lições do passado. Para os romanos, todos vocês já ouviram a expressão, a história é mestre da vida. Para os romanos, é da história que eu tiro as lições para o presente. Essa ideia da pedagogia, que a gente fala de pedagogia tradicional, a gente acha o professor careta. Não, não. Uma ideia de uma educação fundada na tradição significa uma educação para a qual o passado é o exemplo que eu devo seguir no presente. Tal como qualquer educação religiosa. Por que raios nós contamos a vida de Cristo para os jovens? Não é para que eles imitem Cristo, não é para que eles fiquem pregados na cruz, porque a gente não é condena as pessoas à morte na cruz. Hoje a gente fuzila na esquina. Mas não condena mais a morte na cruz. Mas qual é a ideia, portanto, disso? É porque no passado, há uma vida no passado que orienta a nossa vida no presente. Então, quando eu pego uma passagem do Evangelho e vejo que aquele ser disse assim, porque um dia me desse, quando eu tinha sede, desse-me de beber, quando eu tinha fome, desse-me o que comer, e ele fala, mas Senhor, eu nunca lhe dei de beber e de comer. Ele fala, a cada um que você dá de beber e comer, é a mim que você dá de beber e comer. Isso não pressupõe que quando vocês dobrarem a esquina, vocês encontrarão alguém dizendo assim, me dá de comer e de beber, e que esse alguém diga, eu sou Cristo também. Pressupõe simplesmente que esse episódio da vida de Cristo ilumina o principal virtude cristã, que é a solidariedade, a caridade, o amor ao outro. Então, o passado diz como eu devo me comportar no presente. Por quê? Porque o passado encerra as lições que me guiam no presente. O passado é o que me traz a vida dos grandes homens. Adriano, o imperador, Cristo, São Francisco, Marx, quem vocês quiserem. Ele, Che Guevara, ele me diz como eu devo agir no Bolívar, ele me diz como eu devo agir no presente. É a fundação de uma ordem, assim como Cristo é a fundação de uma ordem, da ordem cristã, assim como Bolívar é o fundador de uma ordem da liberdade latino-americana. É desse lugar que se fala autoritas. É, portanto, que tipo de vínculo? O vínculo temporal com o passado. Esse vínculo temporal com o passado vai explodir na modernidade, hein? Porque a modernidade não acredita que o passado é o tempo forte da humanidade. A modernidade acredita que o futuro é o tempo forte da humanidade, não é mesmo? Que o futuro trará os remédios que vão salvar a minha tristeza de hoje. Que o futuro trará o computador mais potente. Que o futuro trará essa ideia, portanto, que nós vivemos imersos num progresso. Que amanhã sempre representa algo mais importante do que hoje. Então, portanto, se numa ordem tradicional como a romana, é o passado que autoriza o educador, pense vocês na frase de Políbio que diz, nós educamos para que vocês sejam dignos de seus antepassados. Para que vocês possam ser dignos daqueles que lhe antecederam no mundo. Na modernidade, o que justifica a ação educativa é o futuro que virá. Do jeito que vocês quiserem. Ou o que justifica o trabalho do professor é a ideia da revolução que redimirá nós da injustiça, ou é o mundo tecnológico que avançará, a ordem liberal capitalista que triunfará, quem vocês quiserem.
Mas é sempre a ideia de que eu só tenho legitimidade para educar por causa do futuro. Ora, qual é o nosso grande problema? É que essa temporalidade do passado não vige mais, mas tampouco a do futuro vige entre nós. Todos vocês lembram, por exemplo, das pichações punks dos muros No Future. Nós não pertencemos a gerações que, ao contrário dos nossos antepassados modernos, não acreditam mais que o futuro é uma promessa da redenção. Mas nós também não acreditamos mais que o passado contém em si os exemplos que nos guiam no mundo de hoje. Porque nós vivemos um mundo que condena tudo e todos a uma rápida obsolescência. Então, se há um regime de temporalidade do presente, né, esse regime não é, evidentemente, o regime tradicional. O regime de temporalidade que eu estou chamando é como que eu me presente em relação com o passado e com o futuro. Ele não é o regime de temporalidade tradicional, no qual o passado ilumina o presente. Tampouco ele é o regime moderno, no qual o futuro justifica todas as ações do presente. Ele é um regime de temporalidade presentista. A melhor forma de mostrá-lo são essas pichações no Future, no muro. É a pichação, por exemplo, em maio de 68, na França, que eles falavam tudo suite, né, que é tudo já. Ou uma canção, eu até trouxe aqui, escrevi, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu me perdi tudo. Mas é uma canção muito bonita que fala: meu coração não quer nada para o futuro, ele quer tudo já que está maduro. Você percebe? O grande ponto é que a gente vive num tempo em que o presente justifica a si mesmo. E claro que essa presença que se justifica a si mesmo, sem um lastro temporal do passado e do futuro, que possa autorizar e justificar, legitimar, intensificar a ação do professor, nos coloca numa posição muito complexa. É muito difícil ancorar a autoridade se não houver lastro temporal. O que me parece, por fim, então, aqui, para terminar, o lugar da autoridade e o lugar da escola? Me parece que, de alguma maneira, a escola vai ter que se equilibrar neste lugar que não faz com que ela adira, que ela vá aderir acriticamente ao presentismo. Ou seja, o que eu estou dizendo é, esta ideia de que a escola tem que estar em total sintonia com o seu tempo acaba com a própria ideia de escola. A escola tem que ter um lugar, ela tem que criar uma relação de temporalidade à parte do mundo, embora com uma certa porosidade em relação ao mundo. Né? Vai e volta, mas eu crio uma relação à parte. Por que à parte? Porque me parece, né, e com isso eu encerro, que é muito difícil educar sem imaginar o seguinte, que o passado nos legou coisas que têm valor para hoje. A escola tem que ser o lugar que afirma que as lições do passado podem ter algum sentido, que ler livros que foram escritos no passado, ver filmes que foram escritos no passado, tem algo a nos dizer, que o passado tem algo a nos dizer hoje no presente. Por outro lado, não dá para ter escola, educação e autoridade se a gente não tiver um compromisso com o futuro. Se a gente não imaginar que parte do sentido e do significado da nossa ação reside no fato de que quando nós deixarmos este mundo, após a nossa breve existência nele, os que estão agora na nossa frente continuarão esse mundo por nós. Eles têm um compromisso com a continuidade e com o futuro do mundo. Mas também não dá para a gente ser um educador hoje se a gente não souber que a gente lida com uma geração fundada no presentismo. Então é como se eu dissesse assim, talvez o lugar da autoridade na escola só tenha sentido se a gente conseguir conservar na escola as diferentes temporalidades do nosso mundo igualmente presentes. Nós não somos professores que sabem que o passado tem algo a nos dizer. Nós somos professores que têm compromisso com o futuro. E somos professores, sim, que gostam, se relacionam e acolhem os jovens que vivem aqui hoje, mesmo no seu presentismo. Era isso, me perdoem porque eu dei uma esticada um pouco além do que era o tempo previsto. Já são 11h05.